Hoje, nessa segunda-feira, tivemos aqui na sede da CBF a primeira reunião do grupo de trabalho que vai discutir o futuro da arbitragem nacional. Neste primeiro momento, o foco é investimento em tecnologia e também na profissionalização dos árbitros. A tecnologia aplicada vai ser baseada nas principais ligas do futebol mundial. Nesse primeiro momento, para o início do campeonato de 2026, teremos um impedimento semiautomático. Muito se falou também aqui da profissionalização dos árbitros. Isso vai demorar mais um pouco, mas a ideia é que os árbitros tenham um salário fixo, mais uma comissão de acordo com as partidas que eles irão participar. Mas essa situação deve ser implementada mais para frente. O foco agora é na tecnologia. Haverão outras reuniões, mais uma no mês de dezembro, e elas vão se estender até final de janeiro e início de fevereiro, para definir como vai ser feito todo esse processo. Mais uma ação nossa, agora abordando a arbitragem. Nós vemos isso com bons olhos. A gente quer aproximar os clubes, os atores principais envolvidos no futebol, no espetáculo. O que nós queremos é investir na arbitragem, como estamos fazendo desde o início da nossa gestão, desde o primeiro mês. Nós sabemos que não é uma fórmula mágica que vira de um dia para o outro, mas mesmo com todos os investimentos, com tudo que estamos fazendo, erros acontecem, é normal, acontece no mundo afora, não só aqui. Então a ideia de formar esse grupo de trabalho em relação à arbitragem é justamente para isso, para decidirmos em conjunto qual é o melhor caminho para a arbitragem brasileira. Dentro disso, a gente já está fazendo investimentos que há anos não tinham sido feitos na arbitragem. Então, capacitação, educação continuada, treinamento, parte física, teórica. Então, a gente achou devido também criar o nosso grupo de trabalho da arbitragem e envolver também os clubes, todos os interessados em relação a isso. Bem, a modernização começa com o nosso impedimento semiautomático, que a gente já anunciou. Ano que vem o nosso campeonato brasileiro começa no dia 28, já implementado. E a educação continuada, que eu sempre falo, a gente quer aperfeiçoar os nossos árbitros. Nós estamos também vamos trabalhar também pela questão da arbitragem ser profissional, a profissionalização da arbitragem. O que nós queremos é fortalecer ainda mais os nossos árbitros e com isso a gente melhorar o nosso produto, que é o nosso campeonato. A discussão, as ideias, nós precisamos escutar, esse é um detalhe importante dessa nova gestão. Nós procuramos escutar bastante, ouvir os nossos clubes, os nossos dirigentes e construir em conjunto um caminho melhor para o futebol brasileiro. O PC, ele está tranquilo, se manteve tranquilo, não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia, discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. Então, a CBF está tranquila em relação a isso, o Ancelotti está tranquilo, isso não vai atrapalhar não. Você citou a profissionalização da arbitragem. Essa é uma discussão muito antiga, porque eu lembro bem que muita gente defendia isso, profissionalizado, as pessoas que continuasse sendo profissional. Isso é um assunto superado, de fato, vai avançar com a profissionalização. Vai avançar, a gente vai ter conversas, diálogos, inclusive nesse grupo de trabalho. É uma coisa que nós temos que estruturar bem, um assunto delicado, mas a gente vai tocar para frente. A arbitragem brasileira, para mim, ela não é ruim, ela não é a pior arbitragem do mundo. Eu acho que erros aconteceram sim, isso tem que ser levado em consideração, mas a gente está trabalhando para que não ocorra. A gente vai dar todas as ferramentas necessárias e investimento necessário para a arbitragem, para a nossa arbitragem chegar numa excelência. A atuação do VAR, que é bem diferente das principais ligas do mundo, em que o VAR interfere muito menos, participa muito menos das decisões, o árbitro que é realmente o senhor do jogo, e eles estão ali só para dirimir dúvidas. E aqui o VAR, segundo os clubes, interfere quando não é para interferir, não interfere quando é para interferir. Como é que o senhor vê a atuação do VAR e o que pode ser melhorado, o que está sendo feito para melhorar a atuação do VAR? Essas discussões é que vamos fazer dentro desse grupo de trabalho. Acredito que tem muita coisa que dá para melhorarmos em relação a isso, e vamos esperar o que vai acontecer
nesses próximos dias aí, nessa abertura desse grupo de trabalho, e a gente chegar numa uniformidade com todos. Esse diálogo direto com os clubes, acho que os clubes têm muito a oferecer também nesse diálogo. Então, como vocês enxergam esse primeiro grupo de trabalho? Fundamental, porque o futebol ele é feito por vários atores, né, por vários players, né? Então, nesse momento, nós temos a oportunidade, pela primeira vez, creio eu, pelo menos nos 25 anos que eu vivo a arbitragem, de discutirmos, de conversarmos, de colocarmos à mesa todas as questões relacionadas a este ponto, a este setor, que é um setor normalmente nevrálgico, né, vamos dizer assim, é um setor tenso, é um setor que às vezes as pessoas não conhecem e ao mesmo tempo querem cobrar critérios. Então existem muitas coisas para nós chegarmos a um denominador comum. E a oportunidade que nós temos de discutir, de ouvir, para depois trazermos soluções em conjunto é fundamental. Como eu disse ali na apresentação, não existe um pai da criança, né? Não existe o dono da matéria ou o detentor de todo o conhecimento. Não, de forma alguma. Nós precisamos ouvir todas as partes para, a partir daí, entendermos o que pode ser implementado, o que não é permitido, e o melhor, dar essa primeira caminhada, esses primeiros passos, para que no futuro nós venhamos a crescer. Não só a arbitragem, mas através da arbitragem também o futebol brasileiro. Rodrigo, são duas perguntas, por favor, numa só. Primeiro, qual é o maior problema da atual arbitragem brasileira que você enxerga? Segundo, qual vai ser a participação efetiva dos clubes? Eles vão ter influência direta em tudo que vai ser resolvido e implementado? Eu expando um pouquinho a sua pergunta para a questão mundial. O maior problema da arbitragem hoje no mundo, não é só no Brasil, isso é uma constante, e a gente às vezes, você me pergunta Brasil porque é o que nós vivemos no dia a dia, mas no mundo, o maior problema que nós temos da arbitragem é essa transição, eu diria, da era analógica para a era digital. Assim como os nossos filhos hoje já nascem com o telefone na mão, com o iPad na mão, e é natural para eles a utilização da tecnologia, todos os árbitros que hoje atuam nas primeiras divisões das principais ligas do mundo, eles vêm de uma era, entre aspas, analógica. Então é uma transição, não é um computador que você troca o HD e ao trocar ele tem uma nova programação, ou reprograma. Não, são seres humanos. Então todos estão se adaptando a este momento, apesar de já termos 8 anos, mas para um profissional que trabalha há 20, a questão da implementação tecnológica é um dos grandes desafios. E o melhor de tudo é sabermos que isso passa, porque a próxima geração, que nós já estamos promovendo esses encontros, que é a geração que vai vir daqui 2 a 5 anos, já será uma geração que nascerá dentro da tecnologia do VAR. Inclusive este ponto, que é um ponto, eu diria, o VAR é como se fosse a prova dos 9, é como se fosse aquele elemento que não pode errar de fato, é como se fosse um piloto do avião, que mesmo sendo ser humano, ele tem que adotar os protocolos, ter horas de voo e chegar numa primeira divisão sem erros. O próprio impedimento semiautomático já vai ser executado o ano que vem, e a gente vai já conseguir ver melhora nesse tipo de situação. Agora, outros processos, como a profissionalização, como outras tecnologias, podem demorar um pouco mais de tempo para ser executado e a gente ver a melhora. Mas a gente tem que começar hoje, tem que fazer, porque só assim que a gente vai conseguir ver a evolução que a gente espera no futebol brasileiro. Acho que o debate ele é fundamental para que a gente consiga encontrar soluções. Então, a CBF ela é uma entidade que ouve muita gente, ouve os clubes, ouve as federações, os próprios árbitros, e cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que a gente trazendo o ponto de vista do clube, nós mesmos temos que nos educar em como a gente pode oferecer ajuda à CBF, como a gente pode sugerir melhorias. De fato, por exemplo, na Inglaterra, eles apresentaram hoje aqui que existe um ranking de árbitros com promoção e rebaixamento. São coisas que os clubes podem pedir para a CBF implementar aqui também, ou sugerir que seja feito assim. Eu acho que é o debate é o grande caminho para a construção coletiva. A gente sabe que o futebol, ele traz muita coisa de bastidores, não sei o que se dizem. No fim, o que a gente passa sempre para o torcedor é que o erro acontece dentro de campo, o erro acontece na arbitragem, e a gente tem que minimizar isso. Como que minimiza isso? Fazendo investimentos, né? Então, quando a gente diz que nós vamos ter um aumento de gastos, na verdade são investimentos que a gente tem que ter para a melhoria e evolução da arbitragem nacional, e é o que a gente busca há muitos anos, né?
Então acho que a gente tem que parabenizar a CBF, aí o presidente Samir, o presidente Neto, que está encabeçando esse grupo de trabalho, vice-presidente da CBF, presidente da Federação do Amapá, porque a gente vê o norte, a gente vê que realmente é uma coisa organizada, com detalhes, com ideias, sem arrogância de, não, aqui no Brasil é tudo melhor, e aqui não, a gente está tendo ideias de fora também. Tivemos agora uma palestra daqueles que conduzem alguns processos da federação lá da Premier League. Enfim, eu acho que é o que nós temos que fazer para tentar melhorar, e melhorando vai gerar credibilidade, transparência, confiança naquilo que está sendo feito, e para chegar no torcedor, que é isso que ele quer. O torcedor, ele entende que existe o erro. O que ele não quer é ficar imaginando que tem alguma coisa por trás do erro, né? Hoje já tivemos uma notícia que no início do ano, no Campeonato Brasileiro do início, que vai começar em janeiro, já vamos ter o impedimento, né, semiautomático. Já é uma situação de confiança muito grande a gente tendo o semiautomático. Não pode o Brasil, sendo, para mim, entre as 5 maiores ligas do mundo, com todo o dinheiro que é investido de patrocinador, tudo que gera de receita, tudo que tem de salários, a gente não tem um semiautomático. A CBF está de parabéns por isso, por esse avanço. E o que a gente sabe é que não vai se resolver tudo em 60 dias, mas é um começo e precisa ser impactante, para que aí sim a gente tendo os ajustes e melhorar aquilo que vai estar sempre evolução para ser melhorado. Um novo tempo de transformação, de construção coletiva e principalmente de olhar para o futuro. Em menos de 6 meses, tivemos coragem de enfrentar problemas históricos do futebol brasileiro. Lançamos o grupo de trabalho do Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol e no dia 26 vamos anunciar as regras do nosso Fair Play financeiro. Também anunciamos o novo calendário do futebol brasileiro, um tema que há décadas exigia uma solução. A partir de 2026, teremos um calendário mais racional, que reduz a carga de jogos para clubes no topo da pirâmide e, ao mesmo tempo, fortalece a base do futebol brasileiro, onde todos nós começamos. Agora, nessa segunda-feira, damos início a mais uma frente de transformação da nossa arbitragem. Quero, neste evento de lançamento, passar uma missão clara para esse grupo de trabalho: olhar para frente e mirar o futuro. Vamos discutir e propor novas tecnologias, mecanismos de governanças mais sólidos e condições ideais de trabalho para nossos árbitros. Queremos garantir que eles tenham ferramentas mais modernas, o melhor preparo e o respaldo necessário para exercer sua função com excelência. Estamos comprometidos com a profissionalização da arbitragem e esse é um passo fundamental para elevar o nível do nosso futebol e garantir mais transparência, mais segurança e mais confiança em campo. Vamos estudar experiências internacionais, entender o que tem funcionando em outros países e adaptar as melhores práticas à nossa realidade. Não se trata de copiar modelos prontos, mas de construir o nosso próprio caminho com base no que funciona no mundo. Por isso, estamos hoje aqui com grandes especialistas internacionais, a quem agradeço pela presença e disposição em trabalhar com a CBF. Sabemos que não existe uma fórmula mágica, mas é como sempre digo, as mudanças passam por educação continuada, por investimento em tecnologia e por uma escuta ativa. Nosso programa de Arbitragem Sem Fronteiras já esteve em 7 estados do país, promovendo capacitação e diálogo com os árbitros locais, em busca de um objetivo que todos nós aqui compartilhamos: uniformização de critérios. Também realizamos 5 semanas de treinamentos intensivos aqui no Rio de Janeiro, na capital e na Granja Comari, com treinos físicos, aulas teóricas
workshops e muita reflexão. E faremos muito mais, porque só com esse estudo e trabalho duro vamos construir uma arbitragem mais forte. E como já disse, nosso olhar é para o futuro. Essa nova gestão está investindo pesado em tecnologia. O sistema de VAR que utilizamos hoje já é um dos mais modernos do mundo, mas queremos mais. A partir do dia 28 de janeiro do ano que vem, na abertura do nosso Campeonato Brasileiro, o impedimento semiautomático será implementado, tornando as decisões mais ágeis, precisas e transparentes. Por tudo isso, reunimos aqui tantas mentes brilhantes, tantos profissionais experientes e comprometidos com o futuro da arbitragem. Essa gestão não tem medo de trabalhar, nem medo de enfrentar desafios que se impõem. Chegou a vez da arbitragem, e esse é apenas o começo. Esse trabalho será liderado com competência e dedicação pelo meu amigo e vice-presidente em exercício, Neto Góes. Obrigado, Neto. Que terá todo o apoio da presidência da CBF para conduzir esse processo com independência, profundidade e visão para o futuro. Agradeço a presença e a disposição de todos. Desejo um excelente trabalho e reafirmo: a CBF está de portas abertas para construir junto com vocês uma arbitragem mais forte, mais preparada para os desafios do futebol moderno. Muito obrigado. É um prazer enorme estarmos aqui nesse momento para compartilhar com vocês o anseio da arbitragem, pelo menos dos últimos 25 anos, que é o que eu posso dizer, que é o período que eu conheço e vivo este ambiente. É muito importante para nós que vivemos o dia a dia, as dores e os sabores da arbitragem. Nós temos a oportunidade de trocar ideias, escutar vocês e, ao final, compartilharmos uma responsabilidade de fazermos o futebol melhor. Não existe um dono, não existe o pai da criança. Existe um grupo de trabalho que vai mudar a realidade do futebol brasileiro através da arbitragem. Afinal de contas, nós estamos falando da lei, nós estamos falando dos guardiões da lei do jogo. E se nós tivermos a arbitragem fortalecida, nós teremos o futebol brasileiro em um outro patamar em muito pouco tempo. Eu tenho certeza que não precisaremos de mais 25 anos para mudarmos a realidade do futebol brasileiro. Eu tenho certeza absoluta, por tudo que nós vivemos dentro da arbitragem, dentro da CBF, nos últimos meses, que são os nossos primeiros meses, com a graça e a oportunidade que o presidente Samir tem nos dado, inclusive com a autonomia pelo trabalho, de que nós temos muito para crescer, mas nós temos também muito a reconhecer do que esta casa faz pela arbitragem hoje, como nunca foi feito antes. Eu quero agradecer aqui ainda a todos os árbitros do Brasil, porque hoje, vivendo o futebol e conhecendo todas as partes do mundo onde nós temos grandes competições, eu posso afirmar para os senhores que nós temos uma das competições mais difíceis do mundo. Não é um torneio de 30 dias, é um campeonato de mais de 10 meses, onde, quando se fala de critério e não se busca o conhecimento antes, nós estamos falando de algo que é utópico. Mas a partir do momento que nós entendemos que são 10 meses e que são mais de 20 profissionais, mais de 20 trios, na verdade esse ano já utilizamos 32 árbitros, cabeças diferentes, uniformização de critério é algo quase que impossível quando nós falamos de seres humanos, mas nós não podemos deixar de buscá-los. Portanto, a aproximação de critério é a primeira etapa. E isso vem com o entendimento do que o futebol espera dos árbitros, porque eles hoje são instruídos a fazer esse trabalho empático de saber o que os clubes esperam dele, do que o torneio espera, o campeonato no nosso caso, do que a CBF espera deles. E o mais importante, nós temos hoje a certeza de que nós temos profissionais que estão ansiosos e estão ávidos para que possam aprimorar cada vez mais, porque já são referência lá fora, mas aqui dentro eles precisam mostrar serviço todos os dias, porque o nosso futebol, o nosso campeonato
é um dos maiores do mundo. Assim como a arbitragem, as nossas competições só precisam dessa consistência, dessa união, para que nós possamos mostrar para o mundo inteiro a força do futebol brasileiro, não somente através das 5 estrelas, mas também através de todos os seus atores. E nós temos a certeza que depois desses 60 dias, nós teremos uma arbitragem fortalecida. Simbólico e histórico para o futebol brasileiro. O presidente Samir falou agora há pouco sobre respeito, sobre olhar para o futuro, sobre a coragem de transformar. E é exatamente isso que representa esse encontro. O compromisso da nova CBF com o trabalho, o diálogo e a modernização de todos os pilares do nosso futebol. Presidente Samir, receba aqui não apenas o reconhecimento institucional, mas também o meu respeito e minha amizade. Sua confiança em mim e em todos que estão aqui nesse auditório hoje é o maior combustível para que esse projeto avance com seriedade e propósito. O lançamento desse grupo de trabalho é por si só uma grande notícia. Reunimos hoje aqui clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, federações estaduais, dirigentes, representantes da ANAF, da Abrafut, árbitros, ex-jogadores, especialistas e profissionais que dedicam suas vidas à arbitragem. É um grupo plural e técnico unido por um mesmo ideal: fortalecer o futebol brasileiro a partir da arbitragem. E é importante dizer, com transparência, sabemos que ainda há espaço para evoluir. E é justamente por isso que estamos aqui hoje. Mais do que corrigir o que ficou para trás, queremos construir juntos um novo futuro, valorizando o que já foi conquistado e aprimorando o que pode melhorar. A CBF virou a chave. Deixamos apenas de reagir aos problemas para agir com planejamento, transparência e com coragem. O que antes era pauta adiada, agora é prioridade. O que antes era promessa, hoje é ação concreta. A nova gestão definiu os pilares que sustentam o nosso novo momento. E dentro desse contexto, esse grupo de trabalho nasce com uma missão clara e ambiciosa: definir o modelo de profissionalização da arbitragem brasileira, que, como compromisso nosso, já entrará em vigor para 2026. Incorporando também formação contínua, aprimoramento de governança e otimização da gestão de pessoas e de processos. Nosso desafio é grande, mas é também inspirador. Vamos construir juntos um modelo que una CBF, federações, clubes profissionais e que, através disso, a gente consiga profissionalizar a arbitragem com um só propósito: uma arbitragem mais valorizada, mais respeitada e mais preparada. E enquanto desenhamos o futuro, já estamos transformando o presente. Como o presidente Samir anunciou, a partir do dia 28 de janeiro, o futebol brasileiro contará com o impedimento semiautomático, a tecnologia mais moderna do mundo, um avanço que mostra que não há volta. A CBF definiu já, está comprometida em investimento e profissionalização com a arbitragem. Só esse ano já foram mais de 6 seminários que foram feitos em diferentes estados do Brasil, além de nossas reuniões e treinamentos intensivos que aconteceram não só no Rio de Janeiro, mas também em Teresópolis, na Grande Comari. Reunindo assim atos de todo o país, demonstrando que nosso discurso está virando prática e que a nova CBF entregará novos resultados. Hoje, damos mais um passo importante, talvez o mais importante, o passo da união, porque o futebol só existe quando todos